Charles Spencer Chaplin, o primeiro astro internacional do cinema. Um título memorável para alguém que teve que trilhar um caminho tão difícil. O homem que receberia honrarias da Academia do Oscar por sua importância no desenvolvimento do cinema tem com certeza uma das mais incríveis e conturbadas histórias de vida. Charles, ou deveria dizer Sir Charles, devido ao seu título dado pela Inglaterra em 1975, conquistou o mundo com sua forma de fazer filmes. Em sua carreira, ele não só atuou, como era também diretor, compositor, roteirista, cineasta, editor e músico. Mas vamos chegar lá, porque para entender melhor como ele conseguiu ser um ponto fora da curva, temos que voltar e entender o seu passado. Como viram, digamos que foi paixão à primeira vista. Em 1885, o pai de Charles conhece Hannah nos bastidores dos teatros da West End, e os dois, depois de um caso, resolvem ficar juntos. O pai de Charles, em bom ato, até adota para si o filho da Hannah, Sidney, e é em 1889 que nasce de fato o filho do casal, Charles Spencer Chaplin Jr. E eu garanto que ele não tinha um bigode naquela época. Mas, infelizmente, nem tudo são flores. O pai de Charles virou um alcoólatra. Sua mãe teve um caso com outro homem e teve um filho dele, George. Mas ainda criança, o pai de George o levou para longe de Hannah, que devido a tudo começou a ter sérios problemas psicológicos, tendo de ser internada por diversas vezes. Com certeza é uma situação muito complicada. Você perde completamente a estrutura familiar nos primeiros anos de vida do garoto e ainda o expõe a situações adultas complexas. Levá-lo para o teatro junto de seu irmão era a única forma de cuidar deles enquanto ganhava um dinheiro. Era o que Hannah podia fazer em seus momentos de lucidez. Trabalhar e sustentá-los. Não se pode negar que, a queda de Hannah foi o que deu início e poder à ascensão de Chaplin. E foi mesmo. Em 1894, Hannah, em uma apresentação, perde sua voz em pleno ato de apresentação. E em meio a uivos e repressões, Charles corre para perto de sua mãe no meio do palco e começa a cantar. Todos naquele momento se calaram e ouviram. E ao final o agraciaram com uma salva de palmas e ainda com moedas. Foi um momento sublime, no meio de muitos que ainda viriam. Mas devido à saúde de sua mãe, tudo piorou, fazendo com que Charles tivesse que ir até as ruas pedir dinheiro para se sustentar. Chaplin não gostava de dançar, mas teve a oportunidade de entrar em uma companhia infantil, a The Eight Lancashire Lads, e fizeram tanto sucesso que quando a peça de Sherlock Holmes veio da América, ele tentou o teste e foi contratado como Billy, um coadjuvante mirim. E sua sorte só aumentaria. Seu irmão mais velho, Sidney, tendo acabado de sair da Marinha da Inglaterra, conhece o dono da Thorpe Fred Kernels Company e convence ele a contratar seu meio-irmão mais novo. Em 1906, Charles vira ator principal da companhia, estampando vários cartazes e páginas do jornal. E como premiação, Fred, o dono da companhia, envia ele e outros meninos para uma turnê nos Estados Unidos da América. E por 2 vezes o garoto se aventurou por lá em turnê, sendo agraciado pela crítica local. Foi então que, na sua segunda ida, ele recebeu a proposta que mudaria sua vida para sempre. Em 1914, Charles assina um contrato com a Triangle Keystone Film Company e faz seu primeiro filme, interpretando um dos que viria a ser o seu personagem mais icônico, Carlitos. Ainda em 1914, antes de lançar seu segundo filme como personagem, ele achou que deveria estilizar o visual do seu personagem, que era muito comum. Uma calça larga, um paletó, um chapéu coco, um guarda-chuva e um sapato grande. Surge assim, de fato, Charles Chaplin.
Nesse exato momento, estamos em 1914, mas é bom recapitularmos um pouco como era o cinema naquela época. Não imagine heróis, efeitos especiais, grandes monstros destruindo cidades, show de cores, ou muito menos som. O cinema era uma arte embrionária ainda, feita para a população mais pobre e comum. Classes médias e ricas não iam ao cinema geralmente. O preto e o branco e a falta de som dominavam o cinema. E o conceito de filme, hoje, para nós, seriam curtas-metragens de 30 a 35 minutos em média. Eram produzidos em 1 ou 2 dias de forma despretensiosa. Mas uma pessoa viu algo nisso tudo. Apesar de relutante, quando Charles entrou para o estúdio Keystone, ele precisava de dinheiro e o estúdio lhe pagava muito bem. Só em 1914, pelo formato de se fazer filmes rápidos, ele fez 36 filmes, sendo ele como aparições ou como principal, Carlitos. Mas enquanto todos eles brincavam, ele estudava. A cada segundo no set, ele estudou as câmeras, formatos, o que o público gostava, o que a história pedia, e se apaixonou pelas técnicas cinematográficas, vendo assim seu potencial. Um belo dia, Charles tomou coragem e foi até o diretor do estúdio e, pediu para produzir um filme. Ele sabia dos riscos e, mesmo assim, se prontificou a pagar $1.500 caso o filme fracassasse. O diretor aceitou e Charles partiu para produzir seu primeiro filme. O primeiro filme, Carlitos contra o Relógio, ao qual ele divide crédito com outro diretor, e o seu primeiro filme solo de fato, Carlitos e as Sonâmbulas. Todos os dois filmes trazendo um sucesso estrondoso ao estúdio, que, claro, queria muito mais. Charles era muito ambicioso, mas não por dinheiro exatamente. Ele realmente queria fazer os seus filmes e fazer bem feito. Ele pediu um aumento ao estúdio para passar a ganhar $1.000 semanais. O estúdio, negou. E apesar de Charles sair do estúdio, já tinha outro lhe esperando, e com uma oferta bem maior. A Eisner Trademark ofereceu $1.200 semanais, além de um bônus inicial de $10.000. Além de algo que Charles já queria muito: tempo. Como dito, o cinema era algo muito imediatista, em todos os sentidos, gravados em 2 ou 3 dias no máximo e com um tempo minúsculo de duração. Afinal, quem perderia mais de 1 hora no cinema? Mas Charles sabia que, como um bom vinho, tudo precisa de tempo. E com mais ou menos 1 mês, Charles adquiriu um universo de possibilidades, já que agora poderia ter um mais longo processo de produção para um filme. Os estúdios confiavam nele. Ao conseguir tempo para projetar seus filmes com calma, ele se transformou no que viria a ser o clássico diretor dos anos 90, com filmes cheios de particularidades e manias. Carlitos passou a ser bem mais romântico em seus enredos, deixando de ser um mero pilantra. E os filmes passaram a ter um final, sempre triste. Chaplin adorava ver as pessoas saindo chorando de seus filmes. A Eisner foi uma verdadeira escola de cinema para o Chaplin,
mas não a única. E com a ajuda do seu irmão, Sidney, Chaplin viria a passar por mais 2 estúdios, respectivamente a Mutual e a First Nation Pictures, sendo que as mesmas continuaram a dar a oportunidade para Chaplin testar e inovar cada vez mais em suas criações. Mas é então que algo acontece em sua vida, e o faria mudar o cinema. Mildred Harris se envolveu com Chaplin em 1918 e os dois juntos tiveram um filho, que infelizmente nasceu em péssimas condições de saúde e morreu 3 dias depois. A vida pessoal de Charles sempre foi conturbada, mas ele, sem dúvidas, tirava o melhor proveito de cada ocorrido. Em 1919, ele, junto a 3 outros amigos, o ator Douglas Fairbanks, a atriz Mary Pickford e o diretor D.W. Orriff, fundaram o seu próprio estúdio, a United Artists. E em 1921, baseado em sua experiência com seu então falecido filho, ele relembrou de si mesmo, em Londres, e, inspirado, lança seu primeiro filme de estúdio, O Garoto, com mais de 1 hora de duração. Assim, o filme O Garoto costuma ser lembrado como essa grande peça onde a crítica social e a biografia de seu realizador entram em sintonia. O sucesso do filme provou de uma vez por todas que filmes longos poderiam sim levar multidões ao cinema. Bom, antes da tempestade, sempre existe o período de paz. E no caso de Charles, ele foi feliz, mas a tempestade que viria a seguir, o caos de sua vida pessoal, subia junto à vida profissional. Após o lançamento do sucesso mundial, George, o irmão desaparecido de Chaplin, ressurge em sua vida. Sua mãe é trazida de Londres para morar com ele e o seu irmão Sidney. Nesse mesmo tempo, Charles teve um caso com uma mulher chamada Peggy Hopkins Joyce, que apesar de não ter ido para frente, lhe trouxe a inspiração para seu próximo filme, que lhe traria muita frustração: Casamento ou Luxo. O filme fugia muito de suas outras propostas, trazendo uma comédia romântica que, bom, talvez décadas mais tarde, seria febre mundial. Mas ele viu além demais o seu tempo. As pessoas ainda não estavam preparadas para aquilo. E, claro, ele não aceitaria isso. Determinado a voltar ao topo, ele estudou dia e noite várias possibilidades. E com o apoio de sua família e de eventos ocorridos no sul da América, ele criou o que viria a ser chamado de maior comédia já criada até hoje. Em Busca do Ouro, trouxe tudo do melhor novamente, fazendo as multidões e críticas irem à loucura. O cinema mudo chegou ao seu auge e Chaplin, em 1925, marcou seu sucesso definitivo no cinema mudo, além de levar o título de primeiro astro internacional anos antes. E em casa, pela primeira vez, a mãe e seus 3 filhos estavam reunidos, em paz, e todos muito, muito, muito felizes. Até que... Goodbye. Don't cry. The little choo-choo train that takes me. Como as salas de cinemas ainda não estavam preparadas para a projeção de filmes sonoros, o filme foi inicialmente exibido fora das grandes cidades, em uma versão muda. Apenas no ano seguinte, o filme foi exibido nacionalmente e em sua versão falada e cantada. Em 1998, o filme foi escolhido pelo Instituto Americano de Cinema como um dos melhores filmes estadunidenses de todos os tempos. Charles era completamente contra a fala no cinema.
Talvez por não ser sua especialidade, mas com certeza pelo fator do seu personagem, Carlito. Ele defendia a ideia de que seu personagem não deveria ter voz, e como que era exatamente isso que o aproximava das pessoas e do resto do mundo. Qualquer pessoa podia imaginar o Chaplin falando na sua língua. E isso era incrível, incrível para o Chaplin. Uma arte para todos, sem que precisasse falar o idioma americano. E durante os anos seguintes, ele lutaria contra toda a maré, lançando mais um filme mudo, ou pelo menos tentando lançá-lo. Um ano antes de Em Busca do Ouro, Chaplin se envolveu com uma menina chamada Lita Grey, que tinha 16 anos. E temendo pela lei, foi para o México com a menina, onde se casaram. Nessa época, ele tinha 35 anos. Os dois tiveram 2 filhos, porém, seu término foi bem conturbado. E ainda em 1927, Lita entrou na justiça, processando o mesmo por abuso. Todo o mundo, nesse momento, voltou seus olhos para o Chaplin. O processo na justiça certamente perturbava Chaplin, mas o que viria em 1928 o tiraria dos eixos. Neste ano, sua mãe morre, e no meio do processo das filmagens de seu novo filme, que ainda seria mudo, um incêndio acontece, destruindo parte de seus estúdios. Apesar de tudo, o filme O Circo é lançado, e contrapondo todos os críticos da época que haviam decretado o fim de Charles, o filme se provou um sucesso tão grandioso quanto os anteriores, sendo um dos poucos filmes mudos lançados naquele ano. Charles resistiria às falas enquanto ele pudesse. A primeira cerimônia do Oscar, ou na época First Academy Awards, apresentada pela Academia de Ciências e Artes Cinematográficas, homenageou os melhores filmes de 1927 e 28. Aconteceu em 16 de maio de 1929, num jantar privado realizado no Hollywood Roosevelt Hotel, em Los Angeles, Califórnia. Chaplin e Warner Brothers receberam um prêmio honorário, cada um naquela noite. Em meados de 1931, Charles conhece Paulette Goddard, de 25 anos, que o ajuda na criação de seu mais novo filme, que ainda sustentaria o cinema mudo por mais um ano. Luzes da Cidade. Mas desta vez, Charles trabalhou arduamente como compositor do próprio filme, além de tomar cuidados como câmeras, posicionamentos, iluminação e outras coisas, para entregar a melhor qualidade em áudio e vídeo. Esta seria a penúltima vez que Carlitos apareceria nas telas, e Charles planejava seu desfecho aos poucos. Com um dos finais mais emocionantes e tocantes, o filme foi capaz de emocionar até Albert Einstein, que foi ver o filme naquele ano. Mas o ato final viria em seguida, em uma das suas maiores produções. Em 1936, Charles surge casado com Paulette, e nesse mesmo ano é lançado o filme que fecharia com chave de ouro a era de Carlitos. O filme é uma forte crítica sobre o capitalismo, ao nazifascismo e ao imperialismo, bem como aos maus tratos que os trabalhadores recebiam na época, desde a Revolução Industrial durante a Grande Depressão. Tempos Modernos foi considerado culturalmente significativo pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, em 1989. Foi selecionado para preservação no National Film Registry. 14 anos depois,
foi exibido fora de competição na edição de 2003 do Festival de Cannes. Mas nem só de técnicas esse filme estava cheio. Charles sabia que era o fim do cinema mudo de fato, mas ele não iria fazer Carlitos falar. Carlitos deveria ser uma figura identificável a qualquer pessoa. É por isso que no fim do filme, em uma de suas últimas cenas, ao esquecer a letra de uma música que o Carlitos cantaria, ele inventa algo de sua cabeça, e cada palavra é de uma língua diferente, unindo todas as línguas naquele personagem. Pois isso era Carlitos. La spinach o la puchon, cigarette portobello, siracchi spaghetto, filetura filetua. Em 1940, Chaplin lança seu primeiro filme 100% com falas. O Grande Ditador finalmente seguiu os padrões de filmes de sua época, sendo que o preto e branco ainda era característica do Chaplin, já que um ano antes, Branca de Neve e os Sete Anões estreava no cinema, fazendo as animações coloridas ganharem espaço. O Grande Ditador tornou-se um filme sucesso de público e crítica, rendendo a Chaplin um lucro de 1,5 milhões de dólares após um investimento próprio de 2 milhões, segundo dados da United Artists. Internacionalmente, o filme rendeu mais de 5 milhões de dólares. O filme foi censurado em vários países latino-americanos, onde havia movimentos simpatizantes nazistas. No Brasil, o filme foi censurado durante o governo. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. O lindo discurso de esperança ao fim do filme foi alvo de várias controvérsias. Em uma época tão polarizada, alguns viram aquele discurso de igualdade como um discurso comunista. J. Edgar Hoover, do FBI, voltou seus olhos para o cineasta e esperava somente um deslize do mesmo para abrir uma investigação oficial. Após terminar seu casamento com Paulette, em 1943, Chaplin se envolve brevemente com Joan Barry, sua ruína. Neste mesmo ano, ele conheceu o verdadeiro amor de sua vida, ao qual se casou e viveu até o fim. Joan Barry teve um filho de outro homem, mas entrou na justiça contra Charles, alegando que o filho era seu. Apesar dos testes de DNA comprovarem que o filho não era dele, o laudo foi anulado em julgamento e Charles perdeu. A mando de J. Edgar Hoover, do FBI, todos os processos de Charles se espalharam na mídia e o FBI abriu uma investigação contra Charles. O monstro que gostava de menininhas novas e virgens. Era o que as matérias diziam. O seu filme, que saiu em 1947, Monsieur Verdux, foi um fracasso de bilheteria. Ninguém queria olhar para a cara de Chaplin, que entrou em uma profunda tristeza com todos os fatos. O filme hoje é considerado o ápice de seus roteiros, entregando um enredo de uma narrativa quase moderna. Mas, infelizmente, devido às polêmicas da época, o filme se perdeu.
Em 1952, Charles levaria mais uma punhalada pelas costas. Decepcionado com os Estados Unidos, seu novo filme era quase que uma autobiografia. O filme Luzes da Ribalta conta a história de um homem que fez muito sucesso no passado e hoje é rejeitado. Neste filme, Charles reuniu todos os seus aliados, atores, atrizes, diretores e produtores, criando um filme estrelado somente por estrelas de Hollywood. Mas fez sua pré-estreia em Londres, como vingança pelo abandono dos Estados Unidos. Só que enquanto ele viajava com sua família para a Europa, J. Edgar Hoover o condenou por apoiar o socialismo e baniu seu visto, sendo agora Charles impedido de entrar nos Estados Unidos. Em resposta, Charles mandou para os Estados Unidos da América. Charles e sua família se estabeleceram na Suíça, em um enorme sítio, onde moravam desde seus irmãos até sua esposa e filhos, tanto da atual quanto das anteriores. Se fosse em 2020, claramente o último filme de sucesso de Chaplin seria o famoso Comeback, cheio de shades. Um Rei em Nova York foi o puro suco do sarcasmo de Charles para os Estados Unidos. Em sua pré-estreia na Europa, jornalistas americanos foram proibidos de entrar e o filme foi proibido por Chaplin de ser lançado nos Estados Unidos. Depois de tanto tempo, deveríamos saber dizer adeus. Mas ninguém escapa de tal decepção da vida. Em 1965, o irmão mais velho de Chaplin e seu eterno companheiro Sidney morre. E 3 anos depois, o filho de Chaplin também vai embora, vítima de alcoolismo. Faltando apenas 5 anos de vida, Chaplin é convidado pela Academia do Oscar e por toda Hollywood para receber uma premiação oficial e como pessoa mais importante para o desenvolvimento do cinema. Faltando esta última pendência para resolver, Chaplin aceita e retorna aos Estados Unidos para receber o seu prêmio. E em 1972, Charles Chaplin sobe ao palco do Oscar e em solo americano, onde é recebido por uma salva de palmas de pé por mais de 12 minutos por todos, como forma de perdão por virarem as costas para o homem que revolucionou a indústria cinematográfica. Além disso, em 1975, a Inglaterra o homenageou, lhe dando o título de Sir. O cara conseguiu. Em 1977, aos 88 anos, Charles Spencer Chaplin Jr. morre dormindo em sua cama, na Suíça, ao lado de sua família. E ainda hoje, suas histórias são um marco na história do cinema.